Oi, pessoal, boa noite. Não tem problema não, Priscila, sem problemas, tá bom, vamos começar já. Boa noite, Camila, boa noite, Daniele, obrigada, viu? Ô, Priscila, eu vi que você já tinha, você é sempre hiper pontual, vocês também, meninas, obrigada. Eu já vou começar, pessoal, acho que o pessoal vai entrando com o tempo, mas até em respeito ao nosso horário e à pontualidade de vocês também, tá bom? Vou começar para vocês não ter que esperar muito também. Então, boa noite, eu espero que vocês estejam bem, que seja tudo certo. É, eu tenho só alguns recadinhos para passar. Acho que vocês viram no grupo também, né? Mas eu vou repetir, então talvez eu tenha que repetir essa informação mais de uma vez, tá bom? Conforme o pessoal entre, mas aí eu deixo para falar mais no finalzinho da aula. Houve uma mudança no cronograma, e aí hoje eu finalizaria as aulas com vocês, conforme eu tinha dito já nas outras aulas, né? Eu finalizaria esse encontro com vocês, mas houve uma mudança, então acho que vocês viram, né? Na quarta-feira e na sexta-feira nós também eu finalizo os encontros com vocês na sexta-feira dessa semana, dia 4, ok? Então, vocês terão esse encontro comigo hoje, depois na quarta e depois na sexta, tá? É, e aí eu só estou avisando porque como eu tinha dito na semana passada que nós finalizaríamos hoje, então a gente não finaliza, tudo bem? E aí, dito isso, eu trouxe mais... Ai, que bom, Priscila, eu estava preocupada que vocês vão ter uma, né, hiperdose de, de aulas comigo, de encontros comigo, mas fico feliz, obrigada. Então, só estou avisando isso sobre essa mudança, tudo bem? E aí, na sexta-feira, a gente finaliza, tá? Eu repito o que eu tinha comentado com vocês aulas atrás. Se vocês tiverem algum ponto desses conteúdos que nós vimos, na sexta-feira eu vou fazer uma retomada e um fechamento de todos eles, tá? Então, caso haja algum ponto, até é uma retomada mesmo, não uma revisão super grande, mas uma retomada desses 8 encontros até agora, hoje seria o sétimo, né? É o sétimo e mais o oitavo na quarta-feira. E aí, caso vocês tenham questões ou algo do tipo, ou sugestões de materiais que vocês gostariam de ver, me avisem que eu retomo na sexta-feira sem nenhum tipo de problema, tá bom? Porque eu tenho esse tempo com vocês para revisar conteúdos que muitas vezes até ajudam no fechamento. Ai, Priscila, muito obrigada. Agradeço, de verdade. Eu sei que às vezes a gente está falando de um monte de temas, de um monte de conteúdo de uma vez, né? Mas agradeço, então, tá bom, pela fala aqui. Obrigada. E é isso. Se vocês precisarem de alguma coisa nesse sentido, tá? Eu aproveito esse tempo que nós vamos ter na sexta-feira e faço esse fechamento com vocês também, tá bom? Então, obrigada por falar. E aí eu vou falar para vocês, a Camila deu boa noite aqui, boa noite também. Eu vou falar aqui do nosso cronograma, de como eu organizei a nossa aula de hoje, tá? Então, nós já tínhamos começado esse conteúdo, acho que vocês vão se lembrar, né, na quarta-feira, no nosso último encontro, eu coloquei como encontros 6 e 7, porque eu acrescentei materiais dentro do contexto dos temas que nós estamos trabalhando, tudo bem? Então, a gente continua nesse tema de mudanças climáticas e os seus desdobramentos, né, fome e questões geopolíticas, sobre refugiados ambientais e fome, eu abordei um pouco semana passada, e aí trouxe mais outros temas para vocês para falar hoje, tá bom? E aí só uma coisa, para não ficar cansativo, não ficar tão cansativo, já que a gente está nesse modelo online, e até para dar uma mudada, né, uma quebrada um pouco nesses muitos assuntos teóricos, vocês vão perceber, depois eu envio o PDF para vocês também, como eu costumo fazer, mas vocês vão perceber que eu coloquei várias notícias dentro dos temas que nós estamos trabalhando. E aí, eu tem alguns pontos, eu não vou ler tudo, não vou comentar tudo, eu coloquei prints, porque tem vários sites que ou a gente precisa de assinatura, ou, enfim, tem limite de leitura por mês, se eu deixasse só como materiais complementares, talvez vocês não conseguissem acessar depois, né? Então, pensando nisso, vários materiais eu deixei os prints para vocês, as notícias não estão na íntegra, né, todas elas mesmo, porque tem notícias que são bem grandes, mas eu deixei esses materiais para vocês como prints de materiais complementares dentro do próprio PDF, tá? E aí eu vou comentar essas notícias com vocês, a gente vai falar um pouco sobre Reino Unido, sobre modelos, mudanças, né, e tendências
de mudanças de paradigmas em relação a fontes de energia também, que está muito relacionada, esses temas de fontes de energia e questões geopolíticas estão muito relacionados com questão ambiental e com mudanças climáticas, né, e com as mudanças climáticas. E aí, é super importante, né, é um tema muito atual, então eu coloquei materiais complementares sobre esses temas também, alguns eu vou comentando com vocês ao longo da aula, hoje, quarta-feira, e outros eu já deixei tudo dentro do próprio material, então tem bastante slides com vários materiais teóricos, tá? Mas é isso, esses materiais teóricos, alguns a gente aborda em aula e outros eles ficam como sugestões para vocês, porque eles são bem legais, se vocês tiverem tempo de ler, e aí eu tentei pegar os materiais mais atualizados possíveis, tá bom? Para falar sobre isso também. E aí, para não ficar tão cansativa essa dinâmica que hoje eu coloquei muitas notícias dentro desses temas que nós vamos trabalhar, e aí tem várias partes teóricas, né, bem, enfim, bem extensas de notícias, que aí elas ficam lá nos materiais complementares, eu também trouxe aqueles vídeos de materiais complementares que eu falei várias vezes para vocês, alguns, eu tinha passado uns curtinhos no primeiro encontro, tinha passado uma parte daquele sobre a Amazônia, que são 5 partes, eu passei uma e até fiz a ressalva, comentei com vocês umas aulas atrás, que aquele material já tem uns anos, então vários dados em relação à porcentagem de desmatamento e dados ambientais, eles mudam, claro, então já tem dados desatualizados, mas o contexto permanece, né, de muitos deles, por isso que eu optei ainda por manter. E aí, como a gente teve essa mudança de cronograma, conforme eu comentei aqui com vocês, e aí até sexta-feira vocês vão me encontrar, então, né, eu optei por colocar esses trechos, esses documentários nas nossas aulas, até para dar uma quebrada dessa quantidade de material teórico, né, e vocês verem esses materiais, e porque eu também queria super comentar sobre um deles, né, e acabou que nos conteúdos eu priorizei, obviamente, a sistematização dos conteúdos, né, mas agora eu coloquei nessa aula de hoje, organizei dentro dessa aula de hoje, para a gente ver umas partes, alguns trechos desses documentários também, tá bom? E aí eles até dão uma quebrada no conteúdo mais teórico que a gente tem. Então, eu vou falar para vocês como ficou a organização da nossa aula, só para vocês saberem, e caso tenham dúvidas e afins, me avisem, e aí eu mantenho o que eu comentei lá no começo, que eu acho que tinha mais gente que foi entrando depois. Acho que entrou a Deise, boa noite, Natália, e para a Andressa, não sei, não. Para o pessoal que foi entrando, boa noite. Espero que vocês estejam bem, tá bom? E vou comentar, então, da organização da aula, tá? Vamos lá. Só um minutinho. Pronto. Certo. Oi, boa noite, boa noite. Então, seguinte, eu dividi. Nós já havíamos visto a primeira parte da aula na semana passada sobre mudanças climáticas e desdobramentos. Então, eu falei alguns conceitos sobre temperaturas globais, fatores climáticos, fatores dinâmicas físicas da Terra e processos naturais que estão relacionados com as mudanças climáticas. Fiz um retrospecto, que foi até o que eu comentei aqui. Caso vocês tenham questões que gostariam de uma retomada na sexta-feira, eu vou fazer isso também, tá? Nessa aula final. E aí, eu falei com vocês vários temas só com dados sobre mudanças climáticas, né? Que são esses aqui que eu estou passando, tá bom? E aí comentei, a gente fez uma análise também dos países centrais, emergentes, periféricos, quais são os que mais poluem, né? Quais são os tipos de atividades relacionadas aos países mais poluentes ou não. E aí eu coloquei esses dados para vocês e deixei, né, os temas de explicações que eu fui falando ao lado, porque a gente falou de tantos dados, de tantas coisas, que caso vocês consultem os materiais depois, eles estão aqui detalhados também sobre essas análises de gráficos e afins, né, dos países mais emissores de gases poluentes, os menos emissores, e de que muitas vezes os países que menos emitem gases poluentes são os que estão primeiro nessa linha, nessa fila de quem está pagando a conta, né, entre muitas aspas. Então, eu fui finalizando a aula falando dos principais impactos das alterações das mudanças climáticas atualmente, né, comentei desses impactos aqui com vocês, então eu só estou repassando o que eu falei, caso vocês tenham dúvidas me digam, tá bom? Falei sobre as previsões do IPCC, né,
dos aumentos de temperaturas e do que já tem ocorrido em alguns países. E aí eu finalizei a notícia com... Eu finalizei o encontro na quarta-feira falando sobre o impacto das mudanças climáticas em territórios insulares, né? E aí eu tinha colocado até esse vídeo para vocês sobre essa ilha do Pacífico, né, que é de Tuvalu, e o primeiro-ministro falando sobre o que vai acontecer com ela, né? E aí, tinha deixado alguns prints essa notícia para vocês, comentei por cima sobre isso, eu falei sobre a questão dos refugiados ambientais, né, e dos desafios que eles estão enfrentando, e eu finalizei, né, o nosso encontro. A gente conversou um pouco, eu finalizei o encontro na quarta-feira. Então, hoje, eu organizei da seguinte forma, pensando nessa reestruturação que nós temos para essa semana, tá? Eu vou comentar sobre essa notícia que eu havia finalizado a aula, e aí separei, então, para comentar com vocês nessa primeira parte da aula. Também coloquei algumas coisas sobre as previsões da ciência em relação às mudanças climáticas, né? E aí a gente começa a falar dos novos paradigmas em relação, ou pelo menos de novas tendências em relação às questões energéticas, né? A modelos de desenvolvimento que envolvam a questão energética. E aí eu coloquei 3 casos para vocês. O caso do Reino Unido, que acabou de anunciar uma questão histórica, né, em relação às fontes de energia, de abolir o uso de carvão, né, em termoelétricas, isso acabou de sair. Também coloquei sobre uma reportagem bem completa sobre uma análise das principais mudanças de matriz energéticas da China, que a gente sabe que hoje, né, além de ser o segundo maior PIB do planeta, a segunda maior economia também é o maior emissor que nós temos. Então, se na semana passada nós estávamos falando sobre essas questões, não há como não comentar sobre os principais emissores relacionados à fonte de energias e a gases poluentes, né? E aí coloquei, então, o caso do Reino Unido, de mudanças de parâmetros energéticos e de matrizes energéticas. Também coloquei sobre a China, que foi nessa parte que eu estou comentando com vocês há um tempinho, que eu coloquei muitos prints, né? Essa notícia que saiu, ela é gigantesca, é uma análise enorme, claro, eu peguei só algumas partes, e claro que eu contextualizei tudo, mas não coloquei na íntegra, porque senão ficaria gigantesco, e aí fiz a opção de deixar já nos materiais, pensando que se vocês forem ler, já está aqui, tá bom? E, por fim, eu coloquei também sobre o Brasil e a relação da produção de energia hidrelétrica, que tem muitas questões, tem críticas, controvérsias, pontos a favor, porque teoricamente ser considerada uma energia limpa, mas ainda assim, eu acho que vocês se lembram que nós falamos há umas aulas, quando a gente estava falando de sustentabilidade, né, modelos de desenvolvimento sustentável e de demandas conflitantes, e aí eu falei do exemplo de uso de hidrelétricos e de espécies dentro da conservação biológica, que acabam, algumas se beneficiam quando ocorrem reservatórios e inundações de áreas gigantescas, como ocorre no Brasil, já ocorreu e ainda ocorre no Brasil, e outras espécies são super prejudicadas, né? E aí eu coloquei o exemplo de Belo Monte na Amazônia, né? A Amazônia tem vários projetos, megaprojetos de usinas hidrelétricas, então eu também coloquei algumas coisas sobre isso da Amazônia para vocês, tá bom? E quis trazer esses casos, as questões geopolíticas relacionadas com fontes de energia, o caso do Brasil, do Reino Unido, da China, ok? E notícias em relação a esses temas também, para falar de mudanças de parâmetros energéticos. E aí, como eu comentei no início da aula, a minha sugestão também de passar uma parte do documentário do Cowspiracy para vocês. Então, eu vou... vou só finalizar essa parte que eu estava com vocês, tá? Falando na quarta-feira, e aí eu vou passar alguns trechos do documentário. Esse documentário, gente, no final dele, ele tem 1h28. Obviamente, eu não vou passar ele inteiro. Eu separei, né, a contextualização dele, ele tem 7 minutos falando só sobre a Amazônia, então eu separei essa parte, e o início também, que fala sobre espécies. E aí, coloco um pouquinho mais para frente para vocês também, tá bom? Então, qualquer dúvida me avisem, eu vou passando aqui, tá? E fiquem à vontade caso vocês queiram perguntar qualquer coisa, qualquer questão. Então, eu tinha comentado para vocês sobre o avanço do nível do mar em várias áreas do Pacífico, já em várias cidades e áreas litorâneas, né, e de como isso traz uma nova configuração de refugiados ambientais. Comentei
dessas ilhas próximas daqui de Tuvalu, que tem 9 pequenas ilhas, é um arquipélago, né, fica aproximadamente a 4 mil quilômetros da Austrália e do Havaí, e os vizinhos são Samoa, Fiji, que também estão em áreas bem remotas, né, é uma nação de baixa altitude, insular, porque estão em territórios insularizados que a gente fala que estão em meio a arquipélagos, né, são 26 quilômetros quadrados, então tem uma alta densidade demográfica de 1.200 pessoas vivendo nessa área. E aí eu havia comentado sobre essa questão também, né, que a água marinha ela está se infiltrando no solo em certas áreas das ilhas, e isso afeta os aquíferos e, consequentemente, a prospecção de água potável, né, e isso não é só o caso de Tuvalu, mas de outras ilhas também. Tem várias ilhas que os poços subterrâneos, eles são cavados, né, são cavados poços, desculpa, para acessar águas subterrâneas, e por conta dessa intrusão, né, desse avanço do nível do mar, das águas do mar em várias regiões, as populações dessas ilhas estão ficando sem água potável também, que é uma questão super séria. E aí, nesse sentido, é que se fala também sobre refugiados ambientais, por conta da ameaça da iminência de perda territorial, né, mas também de recursos hídricos. Então, enquanto você ainda tem condições de viver nessas ilhas ou nessas áreas que estão sofrendo com o avanço do nível do mar, você tem condições de viver no lugar, mas com falta de recursos hídricos e água, a gente sabe, a gente está falando de bem essencial. Então, é super complicado, né? Eu também tinha comentado com vocês sobre que há mais de 30 anos esses territórios, esses estados insulares, eles vêm convocando ações climáticas globais, né, e vêm participando das conferências das partes, né, das conferências das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Há muito tempo já se discute isso, mas em termos de resultados efetivos ainda é algo muito questionável, né. Existe essa aliança de pequenos países insulares, que já tem quase 40 membros, e o principal objetivo deles, né, é tornar evidente e ter voz para falar mundialmente sobre a questão do que esses países estão passando por conta de aquecimento global e avanço do nível dos oceanos, né. Dentro dessa aliança diplomática, existem outras nações caribenhas, do Pacífico, Oceano Índico, Maldivas, que eu havia comentado com vocês a semana passada. Eu também comentei, antes de terminar a aula, sobre os acordos internacionais e os tratados internacionais que não favorecem, né, as populações desses países, caso eles desapareçam, que são novas, que é uma área nova dentro do direito internacional, porque até então a gente fala historicamente, né, desde que o mundo é mundo, a gente fala sobre construção de impérios, dissolução de impérios, reorganização de impérios, né, ao longo reorganização de estados, anexação de territórios, separação de territórios, mas desaparecimento de territórios povoados, a gente está falando pela uma primeira vez na nossa história contemporânea, né? Então é isso, eu tinha comentado isso com vocês também, que Tuvalu está explorando caminhos legais, né, para aceitação internacional, de que mesmo que o país desapareça, eles tenham uma garantia de continuarem sendo reconhecidos como Estado, né, e tenham acesso aos recursos marítimos dessa zona marítima. Afinal de contas, né, eles vivem, a subsistência deles vem daí, tá bom? E aí, eu também comentei sobre essas questões dos pontos de inflexão, ou os pontos de não retorno que a ONU fala, né, que o IPCC fala em relação às milhões de pessoas que já passam por ou insegurança alimentar grave, né, aguda, severa, ou por níveis severos de falta de acesso a alimentos, portanto a fome, né, já passam por isso, e como isso pode piorar, né, em relação às mudanças climáticas, e a gente sabe que as nações centrais desenvolvidas, elas se reorganizam economicamente para dar conta dessas questões, mas o mesmo não acontece com as mais pobres, né. Então, eu tinha comentado com vocês também sobre partes da África Oriental, que sofreram recentemente a pior seca nos últimos 40 anos, né, que entre 3,3 a quase 3,6 milhões de pessoas são altamente vulneráveis às mudanças climáticas, e aí entra também a questão dos refugiados ambientais, seja por essas causas de nível de avanço do nível do mar, desertificação dos solos, perda de solos e nutrientes, como a gente comentou há anos atrás, que ocorre muito, por exemplo, na Caatinga, no semiárido nordestino e no sertão também, né, e aqui a previsão de que as pessoas que vivem nos países mais pobres sejam as que mais sofram, né, pois têm menos recursos para se adaptarem.
Então, coloquei também os exemplos que podem ser sentidos em grande escala sobre as quebras de colheitas associadas a condições meteorológicas extremas, né, e como isso pode aumentar o preço dos alimentos globais, inclusive das commodities alimentares relacionadas ao agronegócio, que a gente também já comentou em algumas aulas atrás, naquela mesma aula que nós estávamos comentando sobre a agroecologia. Também coloquei sobre esse relatório da OMS de 2018, falando sobre como as mudanças climáticas podem agravar os problemas de saúde, né, e expandir riscos de doenças e as populações ameaçadas. Então, nesse relatório que saiu, estima-se, né, que 30% dos danos à saúde estão relacionados a fatores ambientais, por conta de questões inadequadas em relação ao saneamento básico, como água, lixo, esgoto, falta de drenagem, poluição atmosférica, né, além de fatores biológicos e desastres naturais e exposição a substâncias químicas e físicas. Falei aquele exemplo para vocês de Brumadinho e Mariana também. Né, e que isso é muito mais recorrente nos países emergentes, que em 1990, 11% dos anos de vida perdidos por morte ou incapacidade seriam evitáveis, né, na América Latina e Caribe, e estão relacionados com problemas ambientais. Então, as mudanças climáticas, elas podem, né, e devem agravar os problemas de saúde já existentes e expandir isso sobre áreas e risco de populações ameaçadas, né. E aí, eu comentei com vocês sobre os acordos históricos que nós tivemos na COP21, né, e eu finalizei a aula falando sobre isso aqui, sobre a OMS. Então, nós tínhamos também comentado um pouco em relação a polinização, né, a importância das abelhas e de outras espécies. E aí aqui, gente, sobre o acordo da COP21, eu já tinha comentado com vocês em outros momentos, que é muito famoso como o Acordo de Paris, né, ele aconteceu em 2015, quase 200 países se comprometeram a tentar manter o aquecimento global em 1,5 graus, isso na prática não aconteceu desde 2015, o ano que vem a gente vai completar 10 anos, né, dessa COP21, que será na COP28 no Pará, né, aqui no Brasil, e as metas é que as emissões líquidas zero de dióxido de carbono, elas deveriam ser alcançadas até 2050, mas a cada COP que acontece, esses dados, eles são revistos ou são rediscutidos, né, a maioria dos países tem, né, ou tem considerado metas líquidas zero, então eles não têm avançado em relação a isso, e os níveis de gases com efeito estufa continuam aumentando rapidamente, e é provável que o mundo aqueça além desse 1,5 graus, segundo o IPCC, né, e só para, eu deixei aqui também o que o IPCC fala sobre essas reduções líquidas a zero, né? O zero líquido significa reduzir ao máximo as emissões de gases com efeito estufa e remover quaisquer emissões remanescentes da atmosfera, o que é bem complicado de acontecer pensando no âmbito global, tá? E aí eu coloquei, para finalizar em relação a essa parte das mudanças climáticas, antes a gente falar dos paradigmas, eu coloquei algumas previsões segundo a ciência. Esse relatório do IPCC, ele condensa, né, esse último é de 2023 que saiu, e ele condensa dados de uma série de pesquisadores ao redor do mundo, de muitas universidades importantes, né, e que trazem dados sobre as condições que a gente tem em relação a mudanças climáticas. Então, o que diz esse relatório, que é o mais atual que nós temos até agora, né? Segundo o IPCC, os impactos do aquecimento global, eles podem ser sentidos, eles serão sentidos, né, até 2 graus, eles podem incluir dias extremamente quentes, então, em média, 4 graus mais quentes nas latitudes médias, né, regiões fora dos polos e dos trópicos, contra 3 graus em áreas que a gente teria, que deveria ocorrer um aumento de apenas 1,5 graus. Então, por exemplo, nas zonas tropicais, onde a gente vive, zonas equatoriais e tropicais, essa média de até 4 graus mais quente já seria bem problemática, né? A subida do nível do mar seria de 0,1 metro superior a de 1,5 graus, né? Expondo mais de 10 milhões de pessoas até o final do século. E mais de 99% dos recifes dos corais seriam perdidos em comparação a 70% a 90% se esse aumento ficar até 1,5 graus. Então, até 1,5 graus a gente já teria uma perda substancial entre 70% e 90%. E, novamente, isso são estimativas, isso tudo muda, né? Pode ser que piore ou não, mas ainda assim, as diferenças de 1,5 graus
o que a gente está falando? Que se chegar a 1,5 graus de aumento, você já pode ter perdas de coral entre 70% e 90% das áreas originais, né? Mais do que 1,5 grau, entre 2 a 4 graus, a gente está falando de 99% das perdas dessas áreas. E aí eu volto lá para aquele primeiro encontro que nós tivemos, que eu estava falando para vocês, sobre que ao longo da nossa história, 99% das espécies que nós tínhamos, a gente, de algum modo, também por questões ambientais, mas por questões antrópicas, elas já foram, né, já deixaram de existir, que é muita coisa, né. E aí, mais alguns dados falando sobre esse relatório de agosto de 2023. O Oceano Ártico ficaria livre de gelo marinho no verão, pelo menos uma vez a cada 10 anos, contra uma vez a cada 100 anos, a 1,5 graus. Então, novamente, né, essa previsão, caso suba mais de 1,5 graus, é disso que a gente está falando, de a cada 10 anos você não ter áreas cobertas por gelo durante o verão, né? Ou seja, o impacto disso numa série de animais também, e numa cadeia, falando de animais em áreas polares, seria gigantesca, né? O dobro de número de plantas e vertebrados ficaria exposto a condições climáticas inadequadas em mais da metade da sua área de distribuição, e várias centenas de milhões de pessoas poderão estar mais expostas a riscos relacionados com climas e suscetíveis à pobreza até 2050, quando comparado a 1,5 graus, que fala nesse relatório, tá? Então, eu quis colocar esses dados para vocês. Esse, como eu disse, foi o último relatório. Gente, eu acho, só para ter certeza aqui, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, porque ele tá dando ruído. Daisy, eu acho que é o seu. Você consegue verificar? Eu não sei se eu consigo. Eu não sei se você está tentando falar ou se ele só está aberto mesmo. Se você estiver tentando falar, me avisa, tá bom? Ou se ele só tá, porque eu não estava vendo vocês, eu estou só com a apresentação, mas eu voltei aqui e vi agora. Ixi, eu achei que ela caiu, tá? Bom, gente, então, sobre essa primeira parte de sistematização do que a gente tem de relatórios, né, do que o IPCC fala atualmente sobre as previsões de impactos em relação às mudanças climáticas, é isso que eu coloquei para vocês, tá bom? Alguém gostaria de comentar, ou tem alguma questão em relação a essa parte que a gente viu? Só faltava na quarta-feira, nós já estávamos falando disso, mas só faltava finalizar em relação a isso das previsões, então eu quis fazer agora com vocês, tá? Imagina, Deise, sem problemas, tá bom? Você tava tudo bem, né? Não era dúvida nada, é só que não tem problema nenhum, eu só te avisei porque eu ouvi o chiado e, enfim, achei melhor avisar, né? Porque senão pode dar interferência aqui também. Mas se você tiver dúvida, me avisa, tá bom? Se for alguma coisa, que às vezes a pessoa tá tentando falar e não consegue por algum motivo. O microfone não abre direito, enfim, tá? Bom, tudo bem, gente, então, em relação a essa primeira parte. Ok, obrigada por avisar, Priscila. Então, tá bom. Então, sobre essa questão conceitual, eu deixo aqui até essa parte com vocês. Novamente, né? Vamos acompanhar, porque costumam ocorrer mudanças, como eu comentei com vocês, né? A gente tem o Observatório Geral das Nações Unidas, que, quando a gente entra no site, tem de tudo, lá dos ODS que nós comentamos, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, até todas as notícias sobre todas as áreas. Então, áreas como patrimônio natural, que é o caso da Unesco, questões sociais, questões ambientais, socioambientais, refugiados ambientais, a Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, né, e que diariamente posta notícias sobre isso, e panoramas de como estão essas coisas são postados de tempos em tempos, e aí o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, o IPCC, que reúne dados, claro, se a gente for pesquisar, como aquele artigo da Nature que eu mostrei para vocês na quarta-feira, se a gente for pesquisar por periódicos científicos, revistas científicas, divulgação de ciência, sites de universidades, aonde a gente for, vai ter muito material sobre mudanças climáticas. Mas se a gente
pensando numa sugestão, né, de materiais concentrados, aqui a gente está falando de muitos pesquisadores envolvidos, eu deixo essa sugestão do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, do IPCC, pela ONU, porque a gente sabe que não ocorrerão desinformações ou coisas do tipo, tá bom? Por isso que eu comentei sobre ele. E aí, aqui, nessa segunda parte da aula, eu coloquei, então, para vocês sobre tendências e mudanças de paradigmas, né? E por onde a gente começa falando disso. Então, existe uma relação histórica, nós comentamos isso já nos últimos encontros, quando nós falamos do antropoceno, das principais mudanças que estão ocorrendo, né, pensando em mudanças climáticas nos últimos 200 anos, e por causa decorrente de ações antrópicas, a gente fala, né, do contexto histórico entre as emissões de gases, né, a renda dos países, ou os países envolvidos desde a primeira revolução, no caso, um país, né, a Inglaterra, depois os países envolvidos desde a segunda revolução industrial para cá, que eu comentei um pouquinho com vocês também lá na aula passada. Então, aqui, em geral, à medida que aumentam, né, o crescimento e a industrialização, o mesmo acontece com consumo e estilos de vida, né, e que estão relacionados com o uso intensivo de energia, e, consequentemente, mais alta a taxa de emissões por pessoa, per capita, que até no encontro passado eu mostrei para vocês vários países, né, a gente falou um pouco sobre paridade de poder de compra, né, quais são os países que mais consomem, que mais compram, aulas atrás também, quando eu falei da capacidade da pegada ecológica e capacidade do planeta em relação à pegada ecológica e sobrecarga global também, né? E a gente sabe que mesmo os países centrais sendo os que costumam consumir mais, há padrões também, ou pelo menos tendências que vêm mudando em relação a países que começam a pensar em estratégias em relação ao desenvolvimento sustentável, né? E aí, um primeiro ponto que a gente vê em relação a isso é em relação às mudanças de matrizes energéticas, né? Relacionadas a mudanças de matrizes energéticas. Então, para justamente tentar diminuir ou mitigar as emissões de gás de efeito estufa. Então, nós temos mudanças de paradigmas com mais de 90% da geração de eletricidade, né, implementada em 2022, vindo de fontes renováveis. Novamente, são dados globais e, ainda assim, não abrange os países de uma forma igualitária. Assim como nada relacionado à justiça ambiental abrange os países de forma igualitária. Se fosse assim, um grande exemplo disso é esse exemplo de Tuvalu que eu comentei com vocês, né, quarta e hoje, que os territórios insulares são responsáveis por 1% das emissões de gases poluentes e são os que vão desaparecer primeiro em comparação com o resto do mundo. Então, quando a gente fala de justiça ambiental, isso é um termo muito complicado também, né, porque não costuma afetar os maiores emissores da mesma forma que os países que menos emitem gases poluentes, né. E aí um ponto também, isso aqui, gente, é do relatório do IPCC, tá falando sobre novos paradigmas, essa questão de desassociar o desenvolvimento econômico, que é considerado um processo fundamental, fazer essa dissociação entre desenvolvimento econômico e emissões de gases. E aí ainda parece algo muito tópico, muito longe, mas assim como os países centrais, os países desenvolvidos, que tiveram um ritmo muito mais rápido de desenvolvimento, que aí a gente já falou, né, envolve períodos de colonização, de neocolonização, de imperialismo, né, de muitos territórios que tiveram seus recursos naturais removidos, depredados, enfim, e até quando a gente fala da segunda revolução industrial e também da terceira revolução industrial, nós ainda passávamos na terceira revolução, enquanto vários países desenvolvidos estavam passando pela terceira revolução, a gente tinha países recém-independentes, né, ou passando por esse processo, e que eram até então colônias de exploração de muitos desses outros. Então, isso é um fator importante também para a gente pensar, quando se fala em justiça ambiental e até em nível de desenvolvimento dos países, né, dos países centrais, dos periféricos, dos emergentes. Então, países desenvolvidos precisam reduzir suas emissões em um ritmo mais rápido e auxiliar os países em desenvolvimento a evitar uma trajetória de emissões intensivas, né? E aí isso envolve suporte financeiro, suporte tecnológico, apoio em relação a essas áreas e uma transição para uma economia de baixa emissão. E aí, novamente, quando a gente fala disso, ainda parece muito utópico, visto que nós temos uma série de países, né, que foram extremamente poluidores por décadas, mais de séculos, né, e aí agora a gente tem essa mudança. Então, ou pelo menos
um, uma ideia de mudança de paradigma, né? E aí eu coloquei aqui sobre questões geopolíticas e fontes de energia e coloquei os modelos que eu comentei com vocês. Então, o modelo chinês, né? E aí coloquei também, antes de começar a falar desse modelo chinês, eu quis colocar sobre o Reino Unido e sobre a mudança do Reino Unido em relação ao uso de matrizes energéticas, tá? Peraí, deixa eu só ver aqui o chat. Tá. Gente, boa noite para quem foi entrando. Boa noite, boa noite. Qualquer coisa avisem, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês. Eu tinha mandado isso já lá no grupo também, quando acabou nossa aula na semana passada. Eu vou colocar aqui para vocês essa animação, né? Eu já tinha colocado as fontes nos slides que mostra esse site aqui, né, do Nosso Mundo em Dados, ele é bem interessante, ele traz dados do que vocês imaginarem através de infográficos, de animações, é bem, bem legal. E esse eu coloquei para falar das emissões de dióxido de carbono, né, em milhões de toneladas numa série histórica a partir de 1960 em diante, tá bom? E aí, eu não vou ir pausando, eu vou só passando o vídeo para vocês. Eu até comentei que era interessante se vocês quiserem ver, que vocês vissem ele sendo pausado, né? Porque ele vai mostrando a estimativa, né? Então, mostra América do Sul, África, Oceania, Ásia, América do Norte e Europa, como, se vocês perceberem no ranking, eles sempre aparecem, né? A Europa começa, obviamente, por conta da primeira Revolução Industrial, mas eles sempre aparecem aqui nesse ranking, depois a Ásia vem, sobretudo por conta da China também, Japão e grandes países, e aqui mostra o nível aqui embaixo mostra, né? Então, os países, os níveis de áreas com alta renda, média renda, né, baixa renda, e aí ou poderia ser algo relacionado a alto consumo, médio, baixo consumo, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Qualquer coisa me avisa. E aí, gente, eu sei que esses dados todos que ele vai mostrando ao longo do vídeo, né, e são muitos, né, nessa série histórica gigantesca de 1970 até agora, ele também vai colocando as formas de commodities, né, que vão aparecendo para vocês, e o modelo de transportes também acaba com os navios cargueiros mostrando como as principais commodities são, hoje, são escoadas, né, porque elas comercializadas, elas são só na Bolsa de Valores, nas bolsas de valores, mas como elas são escoadas globalmente, e aí os principais, né, emissores, ao longo, vocês viram que a China, ela se manteve já aqui nesse gráfico por um tempo, né, Estados Unidos, aí aparece a Índia, e aí os outros países também, ou territórios contêm mais de um país, tá? Esse eu já tinha mandado também o link para vocês, e comentei um pouquinho dele na quarta-feira, mas eu não tinha mostrado aqui, então eu quis, enfim, colocar para vocês também para iniciar essa parte sobre essas fontes de energia, né? Deixa eu só olhar aqui.
Pois é, Paulo, eu gosto dele também. Eu vi, acho que a Natália tinha me mandado uma carinha triste, pois é. E ele é bem interessante porque tem esse site, gente, qualquer tema que vocês procurarem, ele tem série, não sei se qualquer tema, tá bom? Mas ele tem série histórica sobre os materiais, é bem legal, tá? E então eu coloquei aqui para vocês. Pois é legal, eu digo o site, tá? Não legal, o teor da notícia, né? Mas em termos de, vocês viram lá, né? O vídeo ele mostra a quantidade de emissões por partes, em partes por milhão, né? A quantidade de emissões e aí dos Estados Unidos, Índia, China. Mas vocês viram também que antes da China aparecer, ele vai mostrando no ranking, vai mudando os países que ao longo do tempo foram emitindo, né, mais gases poluentes. É assustador, é realmente assustador. Então quis deixar aqui para vocês também, tá bom? Sobre ele. E aí, galera, essa notícia, antes de eu pausar para a gente ver partes do documentário que eu comentei com vocês, que já que eu vou passar algumas partes deles, eu trouxe essas notícias e eu comentei no início da aula, para quem não estava, que várias delas, né, como tem alguns sites que às vezes a gente vai acessar, e aí precisa de login, aí às vezes está restrito o conteúdo, várias notícias de hoje relacionadas a matrizes energéticas, eu deixei prints para vocês, tá bom? Eu não, obviamente, não vai dar para ler tudo, porque senão também vai ficar super cansativo, mas eu deixei os prints das notícias aqui, com fonte e tudo, e aí, caso vocês queiram ver depois esses materiais complementares, eles estão disponíveis. E aí eu coloquei esse primeiro sobre o G7, né, que concorda em fechar usinas de carvão até 2005, diz ministro do Reino Unido. Essa notícia tinha saído em abril, e eu coloquei uma outra que saiu hoje também, falando sobre o Reino Unido, né, e nessa notícia de abril dizia que os ministros do grupo do G7, que são os países mais industrializados do mundo, então Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, né, embora a União Europeia esteja aqui dentro representada, essa fundação ocorreu em 1975, e aí eles concordaram em encerrar todas as usinas de carvão até 2035. Isso seria a estimativa mais tardia, né? Mas foi considerada, quando essa notícia saiu no início do ano, foi considerado um avanço em relação às políticas climáticas para conter a emissão de gases poluentes. Por isso, eu até quis mostrar para vocês esses gráficos nessa animação, mostrando os países que mais poluem, para colocar essas notícias do que a gente tem, pelo menos, de previsões ou de países falando intencionalmente sobre mudar essas questões, tá? E aí, eu coloquei aqui também da notícia que falava, né, que a ideia era estabelecer uma data final para o uso do carvão, né, como combustível fóssil mais poluente, e isso eu também já tinha comentado na semana passada, que essas negociações, elas têm sido muito controversas nas muitas conferências das partes que ocorrem, né, desde 1992, aqui fala sobre o exemplo do Japão, que 32% da eletricidade, né, a partir do carvão em 2023 desculpa, 32% da eletricidade gerada no país em 2023 tinha como fonte o urânio do carvão, né? E também coloquei sobre alguns dados do que os países colocam, que a propósito, esse é um acordo histórico, algo que não conseguimos alcançar na COP28 em Dubai no ano passado, né, de 2023. Aqui coloquei mais algumas informações, né? O Departamento dos Estados Unidos, à época, em abril, ele não comentou sobre essa notícia desse acordo do G7, né? E na mesma semana, em abril, os Estados Unidos haviam anunciado novas regras em relação que exigiam que as centrais elétricas alimentadas a carvão capturem em quase toda a sua poluição climática ou fechem até 2039. Né? Muitas das outras nações do G7 já têm planos nacionais em vigor para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, mas isso ainda é muito questionável de país para país, né? A jornada para a eliminação progressiva da energia a carvão tem sido longa, já se passaram mais de 7 anos desde que o Reino Unido, a França, Itália e Canadá se comprometeram a eliminar gradualmente. Então, isso também está relacionado com o que eu iniciei a aula comentando. Embora exista a Conferência das Partes, essa Conferência das Nações Unidas ocorre a cada 2 anos, ainda assim, embora tenha ocorrido esse acordo histórico de Paris em 2015, né, a gente sabe que essas discussões, elas são com grande frequência, os acordos não, mas as discussões em torno do que foram estabelecidos esses acordos, com grande frequência, elas são alteradas, né. Coloquei sobre isso também,
Isso é o que vem na notícia, tá, gente? Ainda é parte da notícia. Os combustíveis fósseis como a principal causa da crise climática. E há divergências em relação a isso. Então, eu coloquei o que estava falando na notícia, até para vocês verem sobre isso, mas a gente sabe que há muitas divergências, né, em relação a apenas combustíveis fósseis, como atividades pecuárias também e agronegócio. Então, quase todos os países do mundo concordaram no ano passado em abandonar os combustíveis fósseis na Convenção Climática da COP28 em Dubai. Desculpa, eu falei para vocês no início da aula que o ano que vem a gente vai ter a COP28, é a COP30, tá? Então, um erro. Não é 28, a 28 foi ano passado, é a COP30 que será no Pará ano que vem, né? Mas esses países não conseguiram estabelecer uma data final para o carvão. Que ficou uma lacuna nessas negociações, né? Então, esses países do G7, a ideia é, além deles liderarem a política de clima global, eles também estão relacionados a grandes emissores de gases poluentes. E ainda tem, né, China e Índia, que faz parte do G20, das 20 maiores economias, que são grandes produtores de combustíveis fósseis também, além da Arábia Saudita e Rússia, tá? Então, e coloquei sobre o Reino Unido, e aí essa notícia, ela é de hoje, inclusive, né, o Reino Unido, ele fechou hoje, com o fechamento da última usina movida a carvão, Reino Unido se torna o primeiro país do G7 a abrir mão do carvão, que foi, eu quis trazer essa notícia de hoje, porque, na verdade, eu trouxe essa de abril para contextualizar essa de hoje. Isso é pensando ambientalmente, ainda que pareça pouco, né, vendo tudo que a gente tem no planeta, isso é algo histórico dentro do Reino Unido, porque após mais de 140 anos, né, trabalhando com carvão, com essa fonte super poluente, eles decidiram ser o primeiro país a cumprir o que foi acordado, né, anos antes, como fala nessa notícia de abril. Então, o maior poluente dos combustíveis fósseis, carvão deixará de gerar energia e eletricidade no país após mais de 140 anos, tá bom? Então, eu trouxe essa notícia para vocês, eu coloquei uma parte do que a agência Reuters falou sobre isso. Aqui tem uma usina, a usina termoelétrica Carvão, que foi fechada na Inglaterra, né, que foi a última, e aí fala, com o fechamento dessa usina, na segunda-feira, o Reino Unido se tornará o primeiro país do G7 a abrir mão da produção de energia a carvão, e o momento encerra mais de 140 anos do mais poluente entre os combustíveis fósseis, né, considerado um marco, lembrem que a Inglaterra foi berço da primeira Revolução Industrial, né, e considerado um marco do aumento de gases de efeito estufa, pelas atividades humanas, que eu até comentei com vocês sobre o antropoceno. Então, em 2015, o Reino Unido já havia anunciado os planos de abrir mão do carvão, né, para conseguir atingir as metas climáticas, mas na época quase 30% da eletricidade do país era oriunda do carvão. Isso caiu para 1% no ano passado, né, a chefe de secretariado do país falou que é possível eliminar, então, que existe um grupo de cerca de 60 governos nacionais que buscam acabar com essa fonte de energia, e os cortes de carvão ajudaram o Reino Unido a reduzir as emissões de gases poluentes, né, que caíram pela metade na década de 90. O Reino Unido tem como meta atingir emissões zero até 2050, também planeja descarbonizar o restante do setor de eletricidade até 2030, né, e trabalhar mais com fontes renováveis, como a eólica e o solar. Bom, e aí aqui, então, eu deixei sobre o Acordo de Paris, de novo, como eu comentei, a questão dos combustíveis fósseis, né, e 75% das emissões totais, elas estão relacionadas a combustíveis fósseis também. Aí, novamente, essa é uma fonte, tá bom, dessa mesma notícia da capa do print que eu coloquei aí há alguns slides anteriores, tá? Fala-se aqui que ainda há muito trabalho a ser feito para garantir essa meta até 2030, sobretudo no Japão, Estados Unidos, Alemanha, dentro desse G7, né? Fala a energia a carvão ainda representa mais de 25% da eletricidade na Alemanha e mais de 30% da energia no Japão, o que é muita coisa. E aí, gente, antes de entrar, então, nessa parte sobre a China e o desafio ambiental que eu comentei com vocês, né, sobre a China e a questão geopolítica, que é importante, eu não sei se vocês se lembram, lá no primeiro encontro que eu passei o cronograma para vocês, eu tinha colocado sobre o modelo, né, em uma das aulas, para falar sobre o modelo de desenvolvimento econômico chinês,
que é um caso à parte. Vocês viram nesse gráfico que a Natália comentou, né, que é assustador como a China ela tem há anos, né, liderado nas questões de emissões de gases poluentes. Então, eu preparei um conteúdo sobre isso, tá? Sobre análise em relação às emissões de gases poluentes. A gente sabe que a China ela quer se tornar a primeira economia do mundo, as projeções é que isso ocorra no futuro mesmo, né? Desde a década de 60, a China ela passou por reformas econômicas extremamente grandiosas dentro do país, e desde a década de 80, depois que ela teve uma abertura econômica, né, com vários países aliados. O Brasil é um grande parceiro comercial da China também, mas em termos de emissões de gás e contribuição para mudanças climáticas, a China ela entra num problema gigantesco, né? Ela é o maior emissor de gases poluentes e, ao mesmo tempo, ela trabalha na tentativa, né, ou na contramão de investir em matrizes energéticas mais limpas. Então, eu preparei um conteúdo sobre isso, sobre a China, mas ele é bem grande, e aí, para dar uma quebrada, como eu falei para vocês, tá? Eu trouxe uma parte do Brasil também, falando de matrizes energéticas. Para hoje, eu peguei sobre as hidrelétricas que nós temos, né, os megaprojetos de hidrelétricas, e coloquei um vídeo também, tá bom, sobre isso. Então, eu vou passar essa parte primeiro para vocês, mas eu já deixei esses materiais, caso vocês queiram ler de antemão, tudo que a gente vai discutir, né, até a quarta-feira, tá bom? E aí eu coloco o PDF para vocês também, tá? Então, tem bastante coisa falando sobre a China. E aí, eu vou comentar o caso do Brasil primeiro, em relação à geração de energia hidrelétrica. Então, eu trouxe algumas notícias atualizadas, a Belo Monte, a produção de energia hidrelétrica de Belo Monte, mas eu vou colocar o vídeo para vocês primeiro, que é um que eu tinha comentado lá nos primeiros encontros, né, sobre uma série que foi feita da Amazônia, em vários episódios, em parceria com a BBC, e esse documentário ele já tem uns anos, tá bom, gente? Então, lembre-se que eu só estou fazendo essa ressalva, que tem informações que já estão desatualizadas em termos de porcentagem de emissões, mas o contexto ainda é válido, por isso que eu estou colocando aqui, tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês, ele tem 10 minutinhos e depois eu falo sobre a notícia, tá bom? Qualquer coisa me avisem, tá? A Amazônia é o futuro do Brasil. Ainda que mais da metade da população brasileira nunca tenha posto os pés aqui. Investimentos públicos e privados vão integrar definitivamente a Amazônia à economia do país. Estradas, hidrelétricas e mineração são os principais focos de investimento. Os projetos de mineração são muitos. Nos próximos 6 anos, a região receberá investimentos na ordem de 100 bilhões de reais e passará a fornecer ao Brasil itens estratégicos para a nossa economia: água, energia, minério, soja, carne e madeira. Em contrapartida, a Amazônia é pobre, subdesenvolvida, com cidades precárias, com infraestrutura muito aquém da sua importância estratégica para a economia e para o meio ambiente do Brasil e do mundo. É claro que a Amazônia está num processo de urbanização muito acelerado. A gente já tem 73%, muita gente acredita que a gente vai chegar a 80%, 85% de pessoas realmente morando nas cidades. Essa contradição faz com que cidades onde apenas 15% da população tem esgoto recebam obras de bilhões de reais que impactam definitivamente a vida local. Quando você pensa, por exemplo, em Altamira, a população quase duplicou e vai tudo sendo feito à medida que a obra é construída, isso com clara lesão. Então, a primeira preocupação é das pessoas que vivem na região. Um aumento absurdo dos preços, um aumento dos índices ruins de saúde e de segurança pública. Essas áreas se transformam em territórios federais, mas quando tem um problema, a polícia que é requisitada é a polícia militar do Estado.
O serviço de saúde que tem que atender, que vai ser pressionado, é do Estado. A reprodução do padrão de hidrelétricas que se tem construído na Amazônia, a fazer da mesma forma, eu acho que não é o caminho para nós. Seja hidrelétrica, seja grande mineradora, não dá. Em Rondônia, as obras de 2 usinas hidrelétricas revolvem as águas do Rio Madeira. De um lado, um consórcio brasileiro liderado por Furnas. Do outro, um consórcio liderado pela francesa GDF Suez. Geral é a 3ª maior usina do Brasil, é a 17ª usina do mundo e com certeza é a maior usina em número de turbinas que existe hoje em funcionamento no mundo. E hoje a gente tem, em geral, potência instalada versus área alagada, a gente está entre as 10 melhores usinas do ponto de vista ambiental no mundo. Apesar dos esforços para reduzir os impactos, as barragens atingiram a vida dos ribeirinhos e pescadores do Rio Madeira, o maior afluente do Amazonas. Não se tinha a estrutura e as casas que se tem hoje. Vivia-se em casa mais simples, mas a questão de renda era farta. O rio se encarregava de adubar e dar a melhor terra que se tinha para plantar. Você plantava melancia, você plantava macaxeira, milho. Se não tivesse essa barragem fosse feita, nós tínhamos nosso peixinho para comer, sobreviver a família da gente e para vender. Então nós fazíamos nossa diária, no mínimo ao dia, de 800 a 700 reais. Peixe nativo, ele não volta mais. Geral em Santo Antônio é produto disso, de estudos incompletos, de um licenciamento pouco rigoroso, que não pede do empreendedor, né, a cautela e a vigilância necessária e a qualidade necessária desses estudos, e de um judiciário que se assusta sempre com o discurso do apagão, né, com a possibilidade de ficarmos aí sem energia elétrica. As usinas pagam um volume de royalty muito elevado pela geração de energia. Você paga por usar a água do rio que passa ali. No caso de Geral, nós temos 75 milhões ao ano de royalty a ser distribuído. 45% para o município de Porto Velho, 45% para o Estado, e os outros 10% entre União e uma série de outros órgãos públicos. Os custos ambientais de Geral e Santo Antônio devem estar na casa de 2,5 bilhões de reais, em ações basicamente sociais. Eu acho que o importante é acabar com mitos nessa questão ambiental. Vamos deixar especialista falar. Não há dúvida que essas hidrelétricas são importantes para a produção de energia para o desenvolvimento do país. Agora, evidentemente, uma represa na Amazônia produz alterações muito grandes, interfere na biota aquática, interfere na biota terrestre, e interfere também no ciclo hidrossocial. O ciclo hidrossocial é a conexão entre as sociedades locais e regionais e a água. Para desafiar ainda mais os estudos de impacto ambiental e a REMA, em 2014, o Rio Madeira viveu a maior cheia da sua história. Triângulo, bairro central de Porto Velho. Gente, aqui eu já faço a primeira pausa, que eu já tinha deixado esses materiais para vocês, já alguns encontros, né, como eu tinha dito. Não sei se vocês conseguiram ver ou não, eu deixei com materiais complementares. E aí, quando eu decidi, né, eu organizei os conteúdos para ter tempo hábil de passar, eu já deixo essa pausa para comentar com vocês, né. Aqui ela está falando de uma série histórica de 2014. Ele foi produzido há 8 anos, né, mas pegou dados de 2 anos antes, né, quando estavam ocorrendo cheias históricas no Rio Madeira. E aí, na semana passada, quando a gente estava comentando sobre paisagens vegetais, biomas, ecossistemas, eu comentei com vocês e trouxe aquelas notícias, né, aquelas matérias mostrando as secas históricas que a região norte e grande parte da Amazônia Legal tem passado. Então, vejam, o contraste que a gente está falando dentro de 8 anos, de 8 a 10 anos de um
dessas mesmas áreas, tá? Por isso que eu estou fazendo a pausa, porque, como eu disse, há muitas coisas bem contextualizadas, mas em termos de, olhem a diferença que a gente estava falando naquele período de cheias históricas e agora de períodos de secas e estiagens históricas dentro da Amazônia, tá? Virou terra de ninguém. O que poderia ter sido feito melhor? Porto Velho teve uma obra do PAC, tá, de colocar esgoto em Porto Velho. Só que ele entrou depois da usina e nunca conseguiu ainda ser implementada. Ou seja, o Estado tem que chegar um pouco antes do início do pico das obras, para dar todo um suporte. O que me causa perplexidade é que a gente, 40 anos depois de experiências com grandes projetos, a gente continua reproduzindo esse tipo de coisa. E aí você termina transformando a área numa área de profunda tensão. Aquilo que a gente no passado sentia, de que chegava, tirava a riqueza, não. Agora chega um monstro, desorganiza a vida aqui nossa e sobra o quê? O que é preocupante é o número de reservatórios que está planejado para a Amazônia. 92 represas como estão sendo planejadas é um número muito excessivo que vai impactar as principais bacias hidrográficas da Amazônia. A próxima usina a ser leiloada é São Luís do Tapajós, onde um novo conflito se anuncia. Foi feito um estudo com um antropólogo, um estudo da terra, né, que fosse para a FUNAI demarcasse essa área para nós. E esse relatório até hoje está no gabinete do presidente da FUNAI. Então, com isso, a gente veio pensando de fazer essa autodemarcação, o que está acontecendo agora. A gente não quer perder a floresta. A gente sabe que a usina, a barragem, ela vai anudar muito a nossa região. Então, nós não aceitamos que o governo fazer essa barragem aqui no São Luís do Tapajós. A bacia do Rio Tapajós é uma área lindíssima da Amazônia, uma área espetacular de biodiversidade. O governo tem lá projetos, o licenciamento do primeiro aproveitamento está ainda esperando a própria discussão de conflito com as questões indígenas, tem lá uma disputa, FUNAI conduzindo, etc, etc. E nós, do ponto de vista ambiental, vamos nos manifestar no âmbito do licenciamento enquanto IBAMA. Nós, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista político, temos que acolher toda a disputa. Então, você precisa arrumar essa visão de território, porque você tem que aprender ou consolidar práticas de políticas públicas e você viabiliza o desenvolvimento sem abrir novas frentes de desmatamento. Para a Amazônia, resta a obrigação de produzir energia sem ganhar por sua comercialização. A energia gerada na Amazônia, ela tem, em termos tributários, ela não favorece a Amazônia. O tributo é recolhido no estado que vai consumir energia na Amazônia, que geralmente são estados do Centro-Sul e do Nordeste. Muito pouca da energia é, de fato, consumida na própria Amazônia. O que tem de remanescente estratégico de potencial hidráulico do Brasil está na Amazônia. Ou nós vamos dispensar isso como sociedade, ou nós vamos aproveitar tudo ou parte de tudo, discutindo as várias maneiras de fazê-lo e as várias maneiras de não fazê-lo. O Brasil tem um grande aprendizado sobre como fazer hidrelétrica e como não fazer hidrelétrica. A Amazônia recepciona isso. Nós aprendemos a duras penas aqui, com os reservatórios do Sudeste, como não se deve fazer reservatórios em cascata em um rio. Para você ter condições de ter um desenvolvimento que satisfaça as necessidades humanas e produza energia da Amazônia para o país todo, mas com o cuidado necessário para preservar não só trechos de rios, mas inclusive rios inteiros, para que com isso se possa dar condições para que as futuras gerações tenham na Amazônia ainda um processo evolutivo que continue. E talvez a produção de energia seja, na cesta de solução da Amazônia, um componente importante. Agora, a forma como está sendo feito tira essa possibilidade. Se diz que era para o bem do Brasil, que era para atender a necessidade do povo brasileiro que precisa de energia. Mas cadê a preocupação com o morador? A Amazônia continua dando mais para o Brasil do que o Brasil para ela. No século XXI, ainda não percebemos que no casamento entre tradição e tecnologia, o respeito ao passado é o melhor presente para o futuro.
Semana que vem, vamos ver. E aí, gente, eu vou, sobre isso da Amazônia, eu trouxe uma notícia para vocês, falando sobre Belo Monte, né, sobre os megaprojetos de hidrelétricas, e aí fui procurar atualizações de como está a produção energética nas duas usinas, né, nas maiores que a gente tem dentro da região amazônica, mas antes disso, deixa eu ver aqui, tudo bem? Vocês têm algum comentário sobre o vídeo? Tudo certo? Tudo bem, deixa eu ver. Beleza, tá bom. Então, fechou, pessoal. Obrigada por avisar. Então, antes de comentar em relação a isso, do restante, né, do outro material sobre a Amazônia, eu coloquei aqui uma notícia para vocês, né, falando sobre eu também não peguei a íntegra tá aqui, tá bom, o site para vocês, mas falando alguns dados em relação ao que a gente tem agora, né, dessas usinas, então, dessas matrizes energéticas, né, e aí lembrando, dentro da região amazônica, a matriz energética, como eu disse para vocês, eu coloquei 3 casos, o da China, o do Reino Unido que eu comentei sobre a última usina de carvão que foi fechada hoje, da China que eu ainda vou comentar, e o caso do Brasil, respectivamente, da parte da região norte, tá? Que a gente sabe que a matriz energética principal, não só de lá, mas a nossa grande matriz energética ainda está relacionada com energia hidrelétrica, e em períodos de estiagens secas, a gente utiliza as termoelétricas, que é muito poluente, porque é a partir do carvão também, né? As hidrelétricas, a gente tem, teoricamente, o processo de produção de energia, ele é mais limpo, mas ele envolve os pontos que nós estamos comentando já há algumas semanas, né, de grandes áreas que acabam sendo, de reservatórios que ocupam áreas muito grandes, de áreas que são inundadas, e há diferenças nas produções também desses megaprojetos. Então, eu peguei essa notícia justamente falando sobre isso, para comentar com vocês também, tá? Então, essa daqui fala que com seca, Belo Monte gera menos de 3% da energia projetada, o que é baixíssimo, né, para o tamanho da área e dos impactos ambientais e sociais que foram gerados para a construção dessa usina, né, e aqui fala, na imagem, a usina de Belo Monte foi construída no modelo fio d'água, ou seja, sem grande reservatório, aproveitando a força da correnteza do rio para gerar energia, e aí era esse exemplo que eu tinha comentado com vocês lá atrás, quando eu estava falando daqueles ambientes lênticos e lógicos que tem, das mudanças que a gente tem em relação a correntezas, das espécies que se adaptam ou não, que eu comentei no início da aula também, né? A usina não conta com reservatório grande, o que afeta a disponibilidade de água. O mesmo se dá na hidrelétrica de Santo Antônio, que opera com 10% da capacidade, né? Então, a construção de Belo Monte começou em 2011 e foi inaugurada em 2016, à época, né, naquele período, nós tivemos grandes controvérsias em relação à questão da construção de Belo Monte e muitos apelos ambientais e instituições ambientais envolvidas também por conta dos impactos que seriam gerados, né? A obra ela custou quase 20 bilhões de reais e a última das turbinas foi inaugurada somente em 2019. Então, ela entrega, né, um volume de água próximo ao projetado em metade do ano, porque nos períodos de estiagem, isso não acontece, né? E aí eu coloquei, então, essa notícia que 2 das maiores hidrelétricas que a gente tem no país, elas estão com essas operações muito restritas por conta dessa seca severa que tem ocorrido, né? A de Belo Monte é a segunda maior em potência instalada, mas tem gerado menos de 3% da energia projetada pela baixa disponibilidade de água, e a de Santo Antônio 10%, né? Esses dados, eles são do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que chamou ONS, então peguei de lá para vocês saberem, e esse desempenho é reflexo da maior seca já registrada no país, né, desde 1950. Em 2023, né, ano passado, Belo Monte lidou com uma estiagem grave, que até então a gente tinha falado que tinha sido a pior seca na região amazônica desde 1950, mas em 2024 é que o ano não acabou ainda, então a gente não fechou a série histórica, né, mas nós já estamos nos encaminhando para ter uma seca pior do que o ano passado também. Então, os patamares de geração de energia, eles ficaram acima da média de fevereiro a maio, mas caíram drasticamente nos períodos de seca, como
fala no início da reportagem, tá? E aí coloquei aqui também sobre a usina de Santo Antônio do Giral, que fica no Rio Madeira. Eu mostrei para vocês nas últimas aulas, né, nos últimos encontros, fotos do Rio Madeira, que está passando por estiagem histórica também, e coloquei em relação às faltas de reservatórios, que essas usinas, né, elas não operam com grande acumulação de água, mas o impacto em relação, que também é o caso da usina de Santo Antônio do Giral, que é gigantesca, que é considerado um modelo mais sustentável, tá? Por isso que eu quis colocar aqui também, falando desses novos paradigmas. Contudo, né, em termos de vantagens sociais e ambientais, isso é discutido, ela tem um menor impacto, essa usina, ela traz impactos para o sistema, ainda assim menores do que grandes áreas alagadas, mas em períodos de secas prolongadas, né, essas estruturas elas não conseguem gerar energia. E aí isso também traz problemas, porque não garante o funcionamento da usina a longo prazo, né? Então, quis trazer essa reportagem, tá bom? O restante dela tá aqui, caso vocês queiram ler depois com calma. E aqui eu coloquei uma foto, né, das áreas por onde a usina passa e as áreas de seca, né, dessa seca histórica do Rio Madeira, que não conta com grande reservatório de água, e várias partes do que aparecem aqui, elas deveriam, né, estar imersas. E coloquei 2 gráficos falando, então, da capacidade da geração de energia, né, a maior produção diária em 2024 é menor, né, então há diferenças surreais em termos de produção, aqui é em 30 de abril, e aqui é em 27 de agosto, né, e aí o mesmo para mostrando como está, Belo Monte está operando com menos de 3% da capacidade, né, a capacidade é de 11.233 megawatts gerados, e ela está com 2,9%, e a de Santo Antônio com 10,3%, que é bem baixa também, tá? E aí, gente, então, ainda sobre as questões relacionadas a emissões de gases, matrizes energéticas da Amazônia, eu vou colocar para vocês, antes de passar isso daqui, um trecho do documentário que eu comentei lá no início, já faz um tempão, do Cowspiracy, e aí eu quis pegar esse trecho, ele tem 1h28, e aí, ao longo do documentário, várias vezes o assunto da Amazônia aparece, né, só que, novamente, só estou fazendo um adendo. Esse documentário foi feito nos Estados Unidos, há alguns anos também, então, e aí, como é um documentário com produção, né, há vieses que aparecem, tá? Então, estou comentando isso porque documentários, muitas vezes, eles não são imparciais, porque há pessoas produzindo, assim como várias outras coisas quando a gente fala, mas ele traz dados científicos interessantes, então, ainda que vários deles já estejam desatualizados, porque já se passaram alguns anos, numa contextualização sobre a importância de conservação e desenvolvimento sustentável, tá? Eu achei interessante, tanto é que o nome dele, que é Cowspiracy, é o segredo da sustentabilidade. O título realmente é chamativo, tudo, né? Fala em várias partes, fala sobre a questão do veganismo, e aí, novamente, ele traz viés. Eu estou comentando isso porque eu ouvi uma vez que, o documentário, ele traz a visão do autor. É porque tem um autor fazendo, tem um grupo de pessoas fazendo, né, o documentário. Então, há dados científicos e bem interessantes em relação à produção de agronegócio, as zonas de pescas e estresse hídrico também em zonas costeiras, que eu achei interessante, e aí eu separei alguns trechos para mostrar, tá? Eu vou começar com esse trecho da Amazônia, e aí depois eu comento aqui com vocês, e aí continuo mais umas partes, caso vocês queiram, tá bom? Bom, e eu deixei também, gente, como ele é de 2014, né, já tem 10 anos, então tem muitos dados com porcentagem que já tem mudanças, né, o IPCC mostra isso, de estimativas, outras estimativas que eles tinham naquele período, elas não se concretizaram, por exemplo, há uma parte falando que as zonas de pesca, elas tendem, elas poderiam se esgotar em até 10 anos, assim como áreas da floresta amazônica, e essas estimativas, elas não se cumpriram, e aí eu pensei, né, quando eu olhei novamente, fazendo a conta, tá, eles estão fazendo, a produção foi 2013, então eles estariam fazendo uma estimativa para os próximos 10 anos, né, nem todas elas
felizmente, nesse caso, se cumpriram desse jeito. E também coloquei aqui porque há uma parte que eu estava olhando, e eu não sei se vocês se lembram de que há muitos anos ainda tinha aquele mito, né, que cientificamente está muito errado. A gente já falou disso aqui, mas que por aí às vezes ainda se fala que sobre a Amazônia ou sobre as florestas tropicais serem o pulmão do mundo. Elas não são, a gente sabe disso, né? Elas são, no caso da Amazônia, de florestas equatoriais e tropicais, elas são fundamentais em aspectos como biodiversidade, regulação climática, né, armazenamento de carbono, ciclos das chuvas, no nosso caso, no centro-sul do país. Nós comentamos sobre tudo isso já. Mas elas não são consideradas o pulmão do mundo, né? A maior parte do oxigênio que a gente tem na atmosfera, ele é produzido por organismos marinhos. Inclusive, no encontro passado que eu estava comentando com vocês sobre restinga, na semana passada, restinga, sobre as áreas de dunas, sobre os complexos litorâneos, manguezais e os corais, eu havia comentado sobre essa questão também, de que com o aumento de temperaturas, os corais são super sensíveis, as espécies são hipersensíveis também, né, às mudanças climáticas nesse caso, e aí isso está relacionado com a oxigenação dos oceanos também, tá bom? Então eu estou comentando isso porque eu vi que em uma parte do documentário aparece esse dado falando que as florestas tropicais, elas eram consideradas o pulmão do mundo, e não são, e aí como no documentário eles não fazem esse adendo, essa ressalva, né, e a ideia é que a gente passe informações mais atualizadas possíveis, e não o contrário, eu achei melhor deixar aqui também, tá bom? Porque vai, sei lá, que depois vocês veem num outro contexto, não pode ter nenhuma informação nesse sentido, tá? Então eu vou colocar, gente, essa parte eu vou colocar o início dele, tá bom? E depois eu pulo uma parte e coloco um trecho sobre a Amazônia também, tá? Obviamente, eu não vou passar inteiro, eu calculei aqui os trechos iniciais cerca de 15 minutos, e depois essa parte da Amazônia. E aí, se vocês tiverem, eu estou com 2 telas, então se vocês quiserem comentar qualquer coisa, não precisa esperar passar inteiro, pode me falar, tá? Passar esses trechos todos que eu quero comentar com vocês. E eu pauso aqui também, caso eu queira falar, tá bom? You know, the world's climate scientists tell us that the highest safe level of emissions would be around 350 parts per million of carbon dioxide and greenhouse gases in the atmosphere. We're already at 400. They tell us that the sort of safest we could hope to do without having perilous implications as far as drought, famine, human conflict, major species extinction would be about a 2 degrees Celsius increase in temperature. We're rapidly approaching that, and with all the built-in carbon dioxide that's already in the atmosphere, we're easily going to exceed that. So on our watch, we are facing the next major extinction of species on the Earth that we haven't seen since the time of the dinosaurs disappearing. You know, when whole countries go underwater because of sea level rise, when whole countries find that there's so much drought that they can't feed their population, and as a result they need to desperately migrate to another country or invade another country. I mean, we're going to have climate wars in the future. And what about livestock and animal agriculture? Well, what about it? I mean,
My name's Kip. This is me. I had a cliche U.S. American childhood. My mom was a teacher, my dad was in the military, and I have one sister. I played all the sports growing up, but I always loved the outdoors and camping. Life was simple, not a care in the world. And then this guy showed up. Like so many of us, I saw his film An Inconvenient Truth about the impacts of global warming, and it scared the emojis out of me. In Al Gore's film, he describes how our Earth is in peril. Climate change stands to affect all life on this planet. From monster storms, raging wildfires, record droughts, ice caps melting, acidification of the oceans to entire countries going underwater. That could all be caused by humans' demands on the Earth. With scientists warning unless we take drastic measures to correct our environmental footprint, our time on this planet may be limited to only 50 more years. I wanted to do everything I could to help. I made up my mind right then and there to change how I lived and to do whatever I possibly could to find a way for all of us to live together, in balance with the planet sustainably forever. I started to do all the things Al told us to do. I became an OCE, Obsessive Compulsive Environmentalist. I separated the trash and recycling. I composted, changed all the light bulbs, took short showers, turned the water off when I brushed my teeth, turned off lights when leaving a room, and rode my bike instead of driving everywhere. But as the years went by, it seemed as if things were getting worse. I had to wonder, with all the continuing ecological crisis facing the planet, even if every single one of us adopted these conservation habits, was this really going to be enough to save the world? It just seemed that there was something more to the story. I thought I was doing everything I could to help the planet. But then, with one friend's post, everything changed. The post sent me to a report online published by the United Nations stating that cows produce more greenhouse gases than the entire transportation sector. This means that raising cattle produces more greenhouse gases than all cars, trucks, trains, boats, planes combined. 13% compared to 18% for livestock. This is because cows produce a substantial amount of methane from their digestive process. Methane gas from livestock is 25 to 100 times more destructive than 1% of all greenhouse gases, 51%. Yet all we hear about is burning fossil fuels. This devastating figure is due to clear-cutting rainforests for grazing, respiration, and all the waste animals produce. This makes animal agriculture the #1 contributor to human-caused climate change. But not only that, I found out raising animals for food consumes 1/3 of all the planet's fresh water, occupies up to 45% of the Earth's land, is responsible for up to 91% of Amazon destruction, is a leading cause of species extinction, ocean dead zones, and habitat destruction. Yet, the world's largest environmental groups that are supposed to be saving our world didn't mention this anywhere. I had to speak with environmental organizations to find out why they weren't addressing this issue. I sent off dozens of emails, made call after call, spent hours on hold. Days became weeks and weeks became months, and for some reason, no one wanted to talk to me about this. So bizarre. I supported these organizations for so long and now was met with silence. I was, however, able to connect with a handful of environmental authors and advocates that were willing to address this issue. I took my old trusty van, Super Blue, out of retirement and hit the road. So my calculations are that without using any gas or oil or fuel ever again from this day forward, that we would still exceed our maximum carbon equivalent greenhouse gas emissions, the 565 gigatons, by the year 2030, without the electricity sector even, or energy sector even factored in the equation, all simply by raising and eating livestock. If you reduce the amount of methane emissions, the level in the atmosphere goes down fairly quickly and within decades, as opposed to CO2. If you reduce the emissions to the atmosphere, you don't really see a signal in the atmosphere for 100 years or so. The single largest contributor to every known environmental ill known to humankind: deforestation, land use, water scarcity, the destabilization of communities, world hunger. The list doesn't stop. It's an environmental disaster that's being ignored by the very people who should be championing. Eu vou passar alguns outros trechos, porque obviamente não dá para passar inteiro, também não é o objetivo, mas só para contextualizar, eu quis colocar essa primeira parte para entender qual era o objetivo do
do autor, né, quando fez o documentário, novamente, é um documentário, então, são visões sendo colocadas, e aí tem várias partes, inclusive essa agora que eu vou avançar, que ele decide conversar com essas instituições, então ele procura várias instituições ambientais, isso dentro do contexto dos Estados Unidos, né, da costa oeste, para falar sobre essas questões relacionadas à agricultura comercial, pecuária e a relação com mudanças climáticas, tá? E aí, eu vou passar um pouco para frente para comentar alguns dados que trazem para vocês, tá? Se alguém tiver algum comentário, fica à vontade. Thanks again. Million tons by 2050, regardless if it's in a farm. Gente, antes de esse primeiro trecho, então, que eu queria mostrar para vocês, eu coloquei, tá bom? Falando sobre as zonas de pesca, o esgotamento das zonas de pescas ao redor do mundo e sobre as zonas mortas. Lá pelo 10º minuto do vídeo também, o pesquisador, esse que tem comentado, ele fala sobre a composição da biomassa que nós tínhamos, né, ao longo dos milhões de anos, que era composta 99% de animais silvestres, e que hoje nós temos, ele fala dos últimos 10 mil anos, né, no período neolítico também, e também quando a gente começa a falar de domesticação de animais e do avanço da agricultura, que eu comentei com vocês lá naquele primeiro encontro sobre o porquê conservar e a importância de conservar, ele comenta, então, que hoje nós temos, que hoje 98% da biomassa correspondente que nós temos no planeta é composta por animais, né, voltados para a pecuária de corte, para o abate pelos seres humanos. Então, é uma diferença muito grande que a gente fala em termos de habitats das espécies, né? E isso ele também comenta em outras partes do vídeo, né, que eu, enfim, tem partes bem mais sensíveis, eu até, nessas partes também tem, né, porque aqui muitos comentários que esses pesquisadores estão falando, eles acabam colocando imagens de animais, mas mais para frente tem outras também, que falam sobre as zonas de pesca e sobre o esgotamento das zonas de pescas e muitas áreas com esgotamento já de habitats por conta de exploração animal também, tá? Então, eu quis comentar essa primeiro com vocês. Tem alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma observação dessa parte? A gente ainda tem alguns minutinhos e tem um trecho sobre a Amazônia que eu quero colocar, mas se vocês tiverem comentários e afins, tá? Eu não coloco e a gente fala sobre, tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo, se todo mundo, que às vezes tem, se todo mundo conseguiu ver, no meu celular a tela parece menor, mas enfim, dava para aumentar aqui também. Algum comentário, alguma questão, gente? Não? Tudo bem? Tudo certo? Beleza. Obrigada, Priscila, por avisar. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou passar mais um trechinho de 7 minutos que fala sobre... Obrigada, Andressa. Valeu. Pessoal que está comentando. Eu vou passar mais um trecho de 7 minutos, ok? Falando sobre a região amazônica. E aí, caso vocês tenham algum comentário, pode me falar, tá? E é nesse trecho também que comenta o que eu coloquei para vocês, que eu fiz aquele adendo antes de começar o comentário, que fala sobre a Amazônia como pulmão do mundo, Amazônia não, as áreas florestadas, ou florestas tropicais, tá? Que eu fiz a correção para vocês antes de começar, tá bom? Destroyed at such a rapid rate are the world's rainforests. Our global rainforests are essentially the planet's lungs. They breathe in CO2 and exhale oxygen. An acre of rainforest is cleared every second, and the leading cause is to graze animals and grow their feed crops. That is essentially an entire football field cleared every single second. And it is estimated that every day, close to 100 plant, animal, and insect species are lost due to rainforest destruction.
What is the leading cause, absolute leading cause of rainforest destruction? Human intervention into rainforests is the leading cause. And so it's either for logging or it's for agribusiness. And that's when you're looking at the top global drivers, it will vary a bit by the rainforest that you're talking about. But the way that we're choosing to use these natural resources on a large industrial scale is the leading driver. When I went on Rainforest Action Network's website, I couldn't believe I didn't see anything about cattle. But I did see they had a large campaign against palm oil. Palm oil plantations are causing tremendous deforestation in the Indonesian rainforest. It is estimated that palm oil is responsible for 26 million acres being cleared. Though, compared to livestock and their feed crops, they were responsible for 136 million acres of rainforest lost to date. But on their website, I was shocked to find cattle was not included as one of their 4 main key issues. Instead, they focused on palm, pulp and paper, coal, and tar sands. How could they not have the leading cause of rainforest destruction? I had to wonder, why focus on fossil fuels and not cattle? Is it more fossil fuels or is it more animal agriculture? I don't know why we would ever do a one or the other. I'm just wondering, what more is it? I don't necessarily know what it is. Could the executive director of one of the world's largest rainforest protection groups honestly not know what was going on? Or even worse, were they hiding it on purpose? And if so, why? I immediately went to Amazon Watch to see if they would say what the leading cause of rainforest destruction truly is. The most biologically and culturally diverse place on the planet is under massive attack right now. The Amazon rainforest itself could be gone in the matter of the next 10 years. What is the leading cause of rainforest destruction? Oi, gente, e esse trecho final que eu vou passar, ele tem mais 4 minutinhos, ele fala que essa é o segundo comentário que eu havia falado para vocês, das projeções, aonde ela comenta isso, né, das áreas florestais que poderiam desaparecer em 10 anos. E aí as pesquisas nessas projeções que foram feitas não confirmam isso, né? Confirmam o aumento das áreas de estiagens e secas prolongadas, mas não isso, tá? Mas esse trecho eu quis passar para vocês, tem outros, como eu comentei, falando sobre a Amazônia, mas eu quis passar esse que fala justamente sobre as espécies ambientais, desculpa, não sobre as espécies ambientais, mas as condições ambientais e a exposição de ativistas, a vulnerabilidade às quais os ativistas ambientais estão sujeitos quando a gente fala da floresta amazônica, tá? Por isso que eu deixei aqui. Bom, gente, eu quis deixar até esse último trecho falando sobre a Amazônia para comentar sobre isso, né? Quando foi produzido em 2014, falava então dos últimos 20 anos até 2014, né? Que mais de 1.100 ativistas foram mortos, né? Pelos dados que se sabem até 2014, nos últimos 20 anos, mas naquela data, tá bom? Então, isso não traz dados atualizados do que a gente tem depois de 2014 para frente. E aí, ainda assim, na semana passada, eu tinha comentado com vocês também sobre o legado do Chico Mendes, eu deixei, quando nós falamos um pouco sobre as unidades de conservação, as terras indígenas, as áreas quilombolas, né, e a importância disso tudo, pensando em políticas ambientais para a Amazônia, eu tinha deixado aquela reportagem também de sugestão sobre o legado da morte do Chico Mendes, passados 30 anos do ocorrido, né, como um dos maiores ativistas que a gente teve dentro da região amazônica. E aí, esse trecho do documentário também me chamou a atenção, por isso que eu quis deixá-lo aqui para vocês e passar essa parte, tá bom? Então, como eu disse, né, os documentários, eles abordam questões e tem outros pontos que são abordados em relação à exploração de zonas de pescas, de áreas terrestres, com a exploração de várias espécies animais para agricultura comercial, para pecuária de corte e para o agronegócio em larga escala, né, e dentro da agricultura comercial. E aí, se vocês tiverem interesse e acharem, enfim, tiverem gostado desses trechos do documentário, tá bom? Qualquer coisa, fiquem à vontade, me falem se vocês quiserem. Na quarta-feira eu não vou continuar com ele, eu havia separado mais um trecho, mas eu trouxe tem outras observações também.
em relação ao que ele coloca sobre mudanças climáticas, e já ocorreram depois dessa publicação, ocorreram outras publicações, né, de documentários similares, eu até tinha citado alguns lá no primeiro encontro que a gente teve, relacionados à conservação de espécies e habitats e áreas protegidas também, né, com base em atualizações a partir desse, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, caso vocês tenham comentários, críticas, enfim, reflexões ou qualquer coisa do tipo, eu vou ficar aqui mais uns minutinhos, tá bom? Caso não, eu vou encerrar a aula, tá? Como eu perguntei há alguns minutinhos e se havia alguma dúvida e não ocorreu, eu quis, então, deixar mais esse trecho falando sobre a região amazônica, tá bom? Obrigada novamente pela participação de vocês, e caso alguém tenha comentários e afins, eu tô aqui mais um pouquinho. Se não, bom descanso, se cuidem, e eu vejo vocês na quarta-feira, então, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite.